que o fazendeiro recusou do seu genro após uma desculpa surpreendente mudou tudo. Carlos sempre foi conhecido na pequena cidade de São José do Vale pela sua rigidez. O homem de princípios inabaláveis, dono de uma vasta fazenda de café, mantinha a tradição da família em alta. O cheiro da terra molhada e o barulho dos pássaros eram acompanhados pelo som de sua voz forte e comando seguro. A vida parecia seguir um curso previsível até que tarde, Rafael, o seu genro, apareceu à porta de sua casa com um olhar sombrio e palavras pesadas como chumbo. "Carlos, preciso falar com você. Tenho algo importante a dizer", disse Rafael, tremendo ligeiramente. A tensão no ar era palpável. O sol tecido entre as nuvens criava sombras profundas, como se o próprio céu soubesse que algo estava prestes a desabar. Carlos franziu a testa, recusando-se a deixar Rafael entrar, mas o genro insistiu, seus olhos cintilando com uma sinceridade desesperada. Foi então que Rafael deslizou uma folha amarelada para Carlos, uma carta de amor antiga, escrita pela sua falecida esposa Maria. As palavras, carregadas de paixão e segredos há muito enterrados, revelavam um lado da mulher que Carlos nunca soube que existia. Um passado que o feriu profundamente. "Eu errei e não só com você, eu a conhecia, Carlos. A amava de um jeito que você não pode imaginar", Rafael confessou, a voz falhando. A raiva infeccionou Carlos como veneno. Ele se lembrou de como sempre considerou Rafael um intruso, aquele que desgastou o nome da família com suas escolhas. A ideia de um amor clandestino, um laço que romperia o seu orgulho, era impensável. "Eu não quero ouvir mais isso, sua desculpa não apaga o que aconteceu", gritou, sentindo o coração apertar no peito. Rafael saiu e a fazenda ficou em silêncio, mas não por muito tempo. Logo, Carlos soube que um rival, Alexandre, estava de olho em suas terras. A fazenda, que significava tudo para ele, estava ameaçada. A urgência tomou conta e com ela a confusão emocional. Carlos não conseguia concentrar-se no trabalho, a imagem de Rafael e Maria atormentando sua mente. Os dias passaram e uma onda de eventos começou a se desenrolar. A tensão entre ele e Rafael tornava-se insuportável e a fazenda estava em riscos, como se as raízes da família estivessem sendo puxadas da terra. Um dia, enquanto verificava a plantação, Carlos recebeu uma notícia trágica. Rafael teve um acidente ao tentar proteger um dos tratores. O medo e a culpa se entrelaçaram dentro dele. Ele tinha desprezado o homem que poderia ter se tornado seu filho. Agora, com a vida de Rafael pendendo por um fio, Carlos se viu em um dilema. Deveria enfrentar seus próprios demônios e buscar a reconciliação, ou se apegar ao orgulho que o havia guiado por tanto tempo. O passado e o presente colidiam, e ele sentiu o peso da responsabilidade. No silêncio da noite, sob as estrelas que testemunhavam sua luta interna, Carlos se questionou até onde ele iria para proteger sua família e a fazenda. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Carlos não conseguia dormir. O peso da culpa o mantinha acordado, mergulhado em seus próprios pensamentos. A saúde de Rafael permanecia delicada e a imagem dele, ferido e machucado, o assombrava. Como ele poderia ter desprezado alguém que agora precisava dele? No silêncio da noite, o som do vento e os grilos lá fora pareciam ecos de seu próprio arrependimento. Na manhã seguinte, ensolarada e quente, Carlos decidiu ir ao hospital. Ele precisava ver Rafael e, mesmo que a raiva ainda pulsasse em seu peito, a urgência em resolver aquilo o impulsionou. Assim que chegou, o cheiro de desinfetante e a luz fria das lâmpadas o atingiram como um soco no estômago. Ele caminhou até o quarto onde Rafael estava internado. Com o coração na garganta, Carlos hesitou por um momento. Então, com um sussurro, empurrou a porta. Rafael estava deitado, pálido, com o olhar distante. Ao ver Carlos, uma pequena faísca de esperança brilhou em seus olhos, mas logo foi substituída pela tristeza. "Carlos", murmurou, quase implorando. O fazendeiro sentiu um nó na garganta. Se ele entrasse naquela conversa, seria difícil voltar. Mas a necessidade de consertar algo começou a queimar dentro dele. "Desculpe por tudo o que disse, Rafael. Eu não sabia", começou Carlos, mas Rafael o interrompeu. "Não, Carlos, ouça. Eu preciso te contar uma coisa." E sobre a carta, a voz de Rafael era entrecortada e Carlos sentiu a tensão crescer. "Tem algo que você não sabe. Algo que mudaria tudo."
Carlos se aproximou em estado de alerta. O que Rafael tinha a dizer, o rebaixamento da tensão entre eles parecia uma ilusão momentânea, prestes a se romper novamente. O que você quer dizer? Perguntou quase em um sussurro. Rafael respirou fundo e com expressão de dor começou. Maria não era apenas sua esposa. Ela me contou um segredo antes de morrer. Um segredo que me assombra. A revelação deixou Carlos paralisado. O que você quer dizer com isso? Que segredo? O coração dele batia forte e a raiva transformava-se em um frio glacial. Eu sou seu filho. A confissão arrastou-se como um trovão no ar. A verdade caiu como um peso massivo entre eles. Carlos não conseguia processar. A ideia de Rafael como seu filho era tão absurda que parecia um pesadelo. Não, isso não pode ser verdade. Carlos gritou, sentindo a terra sob seus pés tremer. Ele se lembrou do carinho que teve por Maria, cada promessa que fizeram juntos. Você está mentindo, isso é loucura. É verdade, eu tenho um teste de DNA. Maria quis que eu te contasse, mas nunca tive coragem. O que temos, Carlos, é um laço maior do que você pensa. As palavras de Rafael ecoaram, e a mente de Carlos girou como um redemoinho. Como poderia ter chegado até ali, rodeado de mentiras e segredos? Com cada respiração, a verdade do que foi revelado aumentava seu desespero. E naquele momento, a porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou, trazendo um ar de normalidade que contrastava com a tempestade dentro de Carlos. Mas a sua presença não era normal. Por trás dela, Carlos reconheceu Alexandre, seu rival. O homem tinha um sorriso vitorioso que o fez sentir um frio na espinha. Desculpas pela invasão, disse Alexandre, mas sua voz soava como uma provocação. Ouvi a conversa. Eu sabia que havia algo mais nesse enredo. Um fazendeiro e seu filho secreto, isso promete boas histórias. O sorriso de Alexandre e suas palavras cortaram o ar, fazendo Carlos perceber que tudo estava prestes a mudar. Ele sentiu a raiva explodir com tanta força que quase não conseguia conter. Rafael, seu filho, estava ferido e agora a situação era nada menos que um jogo perigoso. Isso não termina aqui, Carlos pensou enquanto olhava entre Rafael e Alexandre. O que viria agora? As peças começaram a se mover e ele estava no centro de um caos que poderia extinguir tudo o que amava. Carlos olhava para Alexandre, o sorriso arrogante do rival cortava como uma faca. Rafael estava na cama, vulnerável, e a revelação chocante ainda pairava no ar. O que você quer, Alexandre? Carlos perguntou, a voz tremendo de raiva e desespero. O homem à sua frente parecia se aproveitar da situação, e isso era inaceitável. Somente testemunhar essa novela familiar. Honestamente, quem não gostaria de um pouco de drama? Alexandre disse, cruzando os braços, a expressão dele era de desprezo, como se saboreasse a dor alheia. Ele se voltava para Rafael e a expressão de compaixão era só uma fachada. E você, garoto, vai se levantar ou vai continuar na cama esperando o que o papai decidir fazer? Carlos sentiu uma onda de proteção invadir seu peito. Cale-se, você não tem nada a ver com isso. A tensão crescia e seu olhar se fixou em Rafael, esperando que ele falasse, que dissesse algo que pudesse acalmar a tempestade que se formava. Mas Rafael estava pálido, ofegante. Carlos, ele começou, mas Alexandre interrompeu. Não diga que você vai se abalar por esse enredo clichê. Tem algo mais entre vocês e eu quero saber o que é. Um barulho atrás deles fez Carlos se virar brusco. Uma mulher entrou na sala com um olhar determinado. Era Lara, a irmã de Maria, e ela não parecia nada feliz. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando de Rafael para Carlos e depois para Alexandre. Vocês estão se atacando como crianças em um parquinho? Lara, você chegou bem a tempo. Venha, nos diga o que você sabe sobre esses segredos, Alexandre provocou, com um sorriso que colocava os dentes dele à mostra. Segredos, que segredos? O que você sabe, Alexandre? Lara não recuou, seu olhar fixo e exigente, como se estivesse pronta para um duelo. Maria não era a única que guardava segredos, não é? Carlos sentiu um frio na espinha. O que ela estava insinuando? O ambiente quente e ensolarado da cidade pareceu escurecer, uma nuvem carregada se aproximava. Ele percebeu que Rafael estava inquieto na cama, respirando rapidamente ao ouvir as palavras de Lara. Vocês não sabem de nada. Maria morreu sabendo o que estava em jogo, Lara exclamou, a voz alta e vibrante. E você, Carlos, nunca parou para pensar no que pode a sua fazenda significar para todos nós. O olhar de Carlos se endureceu. Eu sempre fiz o que achei certo para a família. Você sabe disso? Família. Lara quase riu sarcasticamente, mas o riso foi substituído rapidamente por uma expressão sombria. Nem tudo é o que parece, Carlos. A verdade pode ser mais dolorosa do que você pode imaginar. Rafael a encarava, os olhos cheios de confusão e dor. O que você quer dizer, Lara? A resposta dela foi um sopro. Eu sou a verdadeira mãe dele. As palavras caíram como uma bomba. Carlos sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Vocês dois estão viajando para um lugar que não entendem. Rafael não é seu filho, Carlos, ele é meu.
Uma onda de choque percorreu a sala. Todos estavam paralisados, mesmo Alexandre, o cético. Rafael rangeu os dentes, seus olhos buscando a verdade em meio ao caos. Isso não pode ser verdade. É a verdade e você sabe disso. Maria me contou, eu não disse porque prometi a ela. Lara estava em pé, olhando firme para Carlos e Rafael. Maria teve um relacionamento com outro homem na fazenda vizinha e Rafael é filho desse homem. Carlos se sentiu desmoronar. Ele achava que a vida fazia sentido, que segurava as rédeas da sua família, mas agora tudo se transformava em um pesadelo. O que ele deveria fazer? Ignorar ou lutar contra uma verdade tão devastadora? Rafael olhou para o lado, a expressão confusa como um quebra-cabeça desfeito. Como eu posso confiar em você? Como podemos acreditar em algo que muda tudo? Carlos gritou, suas palavras eram como facas afiadas, atingindo a todos. A enfermeira abriu a porta novamente e a tensão no ar se manifestou através da sua expressão. O que está acontecendo aqui? Alexandre deslizou para fora do quarto, um sorriso de satisfação estampado no rosto. Vocês têm um bom jogo aqui. Adoraria acompanhar, mas tenho algumas coisas para resolver. Carlos sentiu um nó na garganta. Agora havia mais perguntas do que respostas. Ele olhou novamente para Lara e para Rafael e a gravidade da situação o esmagou. Como tudo se tornara tão confuso, ele sabia que a vida como conhecia estava à beira de ser destruída, e isso significava que algo ainda mais terrível poderia estar por vir. Precisamos conversar. Agora mesmo, Carlos afirmou, seu olhar mudando de incerteza para determinação. O que havia sido revelado poderia ser apenas a ponta do iceberg. Ele não sabia o que mais poderia desmoronar, mas estava prestes a descobrir. Carlos olhava para Lara, a revelação dela ainda ecoando em sua mente. Você está dizendo que ele não é meu filho. Isso não faz sentido. A incredulidade enchia seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar dentro dele. Rafael, ao seu lado, parecia perder as cores do rosto, a expressão de quem estava tentando entender aquela fenda na realidade. Como você pode falar isso? Você não tem ideia do que isso significa. O tom de Carlos subiu, a raiva misturada com confusão. Eu sempre cuidei dele como se fosse meu, e eu sempre estive aqui, Carlos. Você sabe quem eu sou. Maria me contou tudo quando estávamos juntas antes dela partir. Lara avançou, os olhos fixos no homem que uma vez foi seu amigo. Rafael é fruto de um amor proibido, algo que você nunca soube. Ela não podia te contar, mas a verdade sempre vem à tona. Os gritos de agonia e surpresa iam se espalhando pelo ambiente. Rafael estava agitado. Mãe, isso não pode ser verdade, eu sou seu filho, sempre fui. Ele olhava para Lara com desespero. Dentro dele, um turbilhão de emoções lutava para se manifestar. Desculpe, Rafael, eu sempre quis proteger você. Lara interrompeu, a voz tão baixa que quase se perdeu. Maria me pediu para cuidar de você e garantir que você nunca soubesse. Ela não queria que você vivesse com a sombra desse segredo. Carlos parecia uma montanha a desmoronar, as palavras de Lara cortavam como lâminas afiadas. Ele nunca imaginou que Maria pudesse ter algo assim em seu passado, um crime emocional que o deixava sem chão. Por que você não me contou antes? Por que nos deixar aqui nesse caos? Seu olhar alternava entre Lara e Rafael, buscando um sentido que se esvaía a cada segundo. Antes que alguém pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou, a expressão deles era séria e determinada. Estamos procurando uma pessoa chamada Carlos. Precisamos falar com você agora. A súbita intervenção deixou todos em choque. Carlos olhou para os homens fardados que pareciam ter surgido do nada. O que está acontecendo? Perguntou, a tensão crescendo na sala. O oficial, que parecia ser o líder, avançou em direção a ele. Temos alguns documentos sobre a sua fazenda e suposta ligação a atividades ilegais. Aquilo foi um soco no estômago. Ele nunca imaginou que pudesse estar no meio de um escândalo maior que sua família. Rafael e Lara trocaram olhares preocupados. Atividades ilegais. Que tipo de atividades? O desespero na voz de Carlos era palpável. Precisamos descobrir se você está envolvido com um cartel de drogas. Temos algumas evidências que apontam para seu nome, o policial continuou. As palavras transformaram a sala em um campo de batalha. Carlos sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que era tudo isso? Segredos de amor, filho não reconhecido e agora um envolvimento criminoso? Era uma queda livre sem paraquedas, sem controle. Não, isso não faz sentido. Eu trabalhei duro por essa fazenda. Eu amo essa terra. As palavras falhavam enquanto ele tentava encontrar algum fio de esperança. Carlos, fica calmo, vamos descobrir mais. Disse Rafael, agora com uma determinação que antes não parecia ter. Mas a verdade era que ele também estava perdido, sem saber a quem apoiar. O clima estava pesado, um silêncio inquietante invadiu o ambiente.
O olhar de Lara era de preocupação, mas também de um segredo que ela não tinha revelado por completo. O que mais poderia vir à tona? Quais outros fantasmas habitavam sua vida? Tanto segredo, tanto caos. O que mais está escondido? Carlos pensou, frustrado e confuso. Ele não tinha respostas, e naquele momento, a única certeza era que as coisas ficariam muito mais complicadas. E enquanto os policiais se aproximavam, a única pergunta que passou pela mente de Carlos era: quem realmente sou eu? Carlos olhava para Lara, a revelação dela ainda ecoando em sua mente. Você está dizendo que ele não é meu filho? Isso não faz sentido. A incredulidade enchia seu coração, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar dentro dele. Rafael, ao seu lado, parecia perder as cores do rosto, a expressão de quem estava tentando entender aquela fenda na realidade. Como você pode falar isso? Você não tem ideia do que isso significa. O tom de Carlos subiu, a raiva misturada com confusão. Eu sempre cuidei dele como se fosse meu. E eu sempre estive aqui, Carlos. Você sabe quem eu sou? Maria me contou tudo quando estávamos juntas antes dela partir. Lara avançou, os olhos fixos no homem que uma vez foi seu amigo. Rafael é fruto de um amor proibido, algo que você nunca soube. Ela não podia te contar, mas a verdade sempre vem à tona. Os gritos de agonia e surpresa iam se espalhando pelo ambiente. Rafael estava agitado. Mãe, isso não pode ser verdade. Eu sou seu filho, sempre fui. Ele olhava para Lara com desespero. Dentro dele, um turbilhão de emoções lutava para se manifestar. Desculpe, Rafael, eu sempre quis proteger você. Lara interrompeu, a voz tão baixa que quase se perdeu. Maria me pediu para cuidar de você e garantir que você nunca soubesse. Ela não queria que você vivesse com a sombra desse segredo. Carlos parecia uma montanha a desmoronar, as palavras de Lara cortavam como lâminas afiadas. Ele nunca imaginou que Maria pudesse ter algo assim em seu passado, um crime emocional que o deixava sem chão. Por que você não me contou antes? Por que nos deixar aqui nesse caos? Seu olhar alternava entre Lara e Rafael, buscando um sentido que se esvaía a cada segundo. Antes que alguém pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de policiais entrou, a expressão deles era séria e determinada. Estamos procurando uma pessoa chamada Carlos. Precisamos falar com você agora. A súbita intervenção deixou todos em choque. Carlos olhou para os homens fardados que pareciam ter surgido do nada. O que está acontecendo? Perguntou, a tensão crescendo na sala. O oficial, que parecia ser o líder, avançou em direção a ele. Temos alguns documentos sobre a sua fazenda e suposta ligação a atividades ilegais. Aquilo foi um soco no estômago. Ele nunca imaginou que pudesse estar no meio de um escândalo maior que sua família. Rafael e Lara trocaram olhares preocupados. Atividades ilegais? Que tipo de atividades? O desespero na voz de Carlos era palpável. Precisamos descobrir se você está envolvido com um cartel de drogas. Temos algumas evidências que apontam para seu nome, o policial continuou. As palavras transformaram a sala em um campo de batalha. Carlos sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que era tudo isso? Segredos de amor, filho não reconhecido e agora um envolvimento criminoso. Era uma queda livre sem paraquedas, sem controle. Não, isso não faz sentido. Eu trabalhei duro por essa fazenda. Eu amo essa terra. As palavras falhavam enquanto ele tentava encontrar algum fio de esperança. Carlos, fica calmo, vamos descobrir mais. Disse Rafael, agora com uma determinação que antes não parecia ter. Mas a verdade era que ele também estava perdido, sem saber a quem apoiar. O clima estava pesado, um silêncio inquietante invadiu o ambiente. O olhar de Lara era de preocupação, mas também de um segredo que ela não tinha revelado por completo. O que mais poderia vir à tona? Carlos se sentiu queimando de ansiedade, esperando pela resposta. Então, como se a realidade se partisse ao meio, um grito ecoou pelo corredor. A enfermeira que havia saído antes agora estava de volta, pálida como papel. Ele voltou. O homem que está atrás de você, Carlos, ele está aqui. Um choque percorreu a sala. A menção de um homem fez o coração de todos disparar. Quem é esse homem? Carlos perguntou, a voz tensa, tentando manter a calma. Um homem que se apresentou como seu salvador, ele pode ter as respostas que todos nós precisamos. A enfermeira estava tão apavorada que suas mãos tremiam. Nesse momento, um homem alto e vestindo um terno escuro apareceu na porta, com um olhar misterioso e um sorriso que deixava um ar de encenação. Carlos, você não deveria estar escondendo seu passado, ele está prestes a vir à tona. Um arrepio percorreu a espinha de Carlos. Quem é você? Ele exigiu, sentindo uma fúria crescente. Sou a chave para tudo que você perdeu, e estou aqui para ajudar ou para acabar com você. A escolha é sua. A frieza na voz do homem era gélida e ameaçadora. Enquanto todos olhavam, paralisados, a única certeza que ficou foi que o caos ainda estava longe de acabar.
O verdadeiro jogo de poder estava apenas começando, e Carlos percebeu que cada revelação trouxe a questão sombria. Quem realmente era ele, e o que mais poderia seu passado esconder? Carlos olhava nos olhos do homem que acabara de entrar. Quem era ele? Você é a chave para tudo que perdeu. E estou aqui para ajudar ou para acabar com você. A escolha é sua. A frieza na voz do homem não passava despercebida. A tensão na sala aumentou e todos pareciam estar em estado de choque. O que significava tudo aquilo? O olhar de Rafael estava fixo no pai, como se tentasse decifrar aquela nova ameaça. Quem é você? Carlos perguntou, controlando a raiva que ameaçava explodir. Ele só queria entender como seu mundo se tornara tão bagunçado em tão pouco tempo. Aquelas revelações sobre segredos familiares e a ameaça do cartel estavam pesando em sua mente. O homem deu um passo à frente, o sorriso presunçoso ainda em seu rosto. Meu nome é Victor. Eu estou aqui para desvendar a mente de um fazendeiro que vive em negação. Seu passado está chegando à superfície e você precisa encarar o que realmente é. Ele olhou para o grupo, como um diretor examinando um elenco no ensaio geral. Encaminhe-se, Victor, vá direto ao ponto. Carlos disparou a voz mais alta do que pretendia, mas a frustração o dominava. O que esse homem queria dizer? Eu sei sobre a sua fazenda. E mais importante, sobre o que realmente acontece nas suas terras. A questão é, isso te faz um homem de negócios ou um criminoso? As palavras de Victor eram como chamas, queimando tudo ao redor. Carlos estava prestes a protestar, mas a porta se abriu novamente, e desta vez entrou um grupo de homens encapuzados, todos armados. A sala imediatamente se encheu de tensão e medo. Rafael se viu paralisado, Lara ficou em choque, e as palavras de Victor se apagaram diante da realidade. Onde está o Carlos? Um dos homens perguntou, a voz grossa como uma tempestade. Carlos sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Estive te procurando. Você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Carlos se virou para Victor, mas ele o ignorou. Você tem algo que pertence a nós. O tempo está acabando. O tom ameaçador ressoou e, sem aviso, um dos homens apontou a arma para Rafael. Não, não faça isso. Carlos gritou, seu corpo se movendo como se quisesse proteger o filho que, até então, ainda parecia uma mensagem em aberto na sua vida. Ele estava ali entre a confusão de amor e desconfiança. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer atitude, um estrondo reverberou atrás de uma das janelas. Todos se viraram, e no meio da poeira e do vidro estilhaçado, uma figura apareceu. Era a mulher que havia se afastado momentos antes, a enfermeira, mas algo estava diferente. Ela não estava mais vestida de branco. Agora um vestido escuro e uma expressão decidida a tornava irreconhecível. Chega! Ela gritou, a voz ecoando com uma força inesperada. O olhar que ela lançou para Carlos fez o coração dele parar. Eu sou a verdadeira responsável pelo que está acontecendo aqui, e você nunca imaginou quem eu realmente sou. Rafael olhou para a enfermeira perplexo. O que você está dizendo? Como você pode ser parte disso? A confusão na voz dele só aumentou. Maria me pediu para cuidar de você também. E para garantir que ninguém soubesse a verdade sobre seu pai, ela disparou, a paixão em suas palavras fazendo o clima voltar a ferver. Carlos, você não é apenas o fazendeiro que pensa ser. Você é parte de uma família muito mais complexa, um império de mentiras e segredos. O ar ficou tenso. Todos olhavam para ela esperando entender. O que você quer dizer? Carlos perguntou, a voz decidida, mas cheia de desespero. Quem é você realmente? Eu sou a irmã de Maria e Rafael, sim, ele é seu filho, mas tem mais, não apenas um pai, Carlos. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Um silêncio aterrador se abateu sobre a sala. O que você quer dizer? Carlos perguntou quase em um sussurro. O estômago dele se revirou enquanto cada parte da sua mente tentava conectar os pontos. O homem de terno, o cartel, os encapuzados, havia mais em jogo do que ele poderia imaginar. Você está envolvido numa teia que vai além de qualquer fazenda ou rivalidade. Seu passado te persegue, e as pessoas que você pensa que são de confiança estão muito longe disso. Olhar desesperado e firme, ela continuou. Se você não fizer algo rápido, vai perder tudo, incluindo seu filho. E com a verdade suspensa no ar, a sala mergulhou no silêncio novamente, cada um absorvendo a revelação assombrosa. O que mais ainda estava escondido nas sombras dessa história? Carlos se perguntou se ele realmente conhecia sua própria vida. E agora, enquanto os homens encapuzados se aproximavam, ele percebeu que a luta era muito mais profunda do que o orgulho ou rancor. Era a luta pela sobrevivência, e as consequências de suas ações estavam mais próximas do que nunca. Carlos olhava nos olhos do homem que acabara de entrar. Quem era ele? Você é a chave para tudo que perdeu, e estou aqui para ajudar ou para acabar com você. A escolha é sua. A frieza na voz do homem não passava despercebida. A tensão na sala aumentava, e todos pareciam estar em estado de choque.
O que significava tudo aquilo? O olhar de Rafael estava fixo no pai, como se tentasse decifrar aquela nova ameaça. Quem é você? Carlos perguntou, controlando a raiva que ameaçava explodir. Ele só queria entender como seu mundo se tornara tão bagunçado em tão pouco tempo. Aquelas revelações sobre segredos familiares e a ameaça do cartel estavam pesando em sua mente. O homem deu um passo à frente, o sorriso presunçoso ainda em seu rosto. Meu nome é Victor. Eu estou aqui para desvendar a mente de um fazendeiro que vive em negação. Seu passado está chegando à superfície e você precisa encarar o que realmente é. Ele olhou para o grupo como um diretor examinando um elenco no ensaio geral. Encaminhe-se, Victor, vá direto ao ponto. Carlos disparou a voz mais alta do que pretendia, mas a frustração o dominava. O que esse homem queria dizer? Eu sei sobre a sua fazenda, e mais importante, sobre o que realmente acontece nas suas terras. A questão é: isso te faz um homem de negócios ou um criminoso? As palavras de Victor eram como chamas, queimando tudo ao redor. Carlos estava prestes a protestar, mas a porta se abriu novamente e desta vez entrou um grupo de homens encapuzados, todos armados. A sala imediatamente se encheu de tensão e medo. Rafael se viu paralisado, Lara ficou em choque e as palavras de Victor se apagaram diante da realidade. Onde está o Carlos? Um dos homens perguntou, a voz grossa como uma tempestade. Carlos sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Estive te procurando. Você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Carlos se virou para Victor, mas ele o ignorou. Você tem algo que pertence a nós. O tempo está acabando. O tom ameaçador ressoou e, sem aviso, um dos homens apontou a arma para Rafael. Não, não faça isso. Carlos gritou, seu corpo se movendo como se quisesse proteger o filho que até então ainda parecia uma mensagem em aberto na sua vida. Ele estava ali entre a confusão de amor e desconfiança. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer atitude, um estrondo reverberou atrás de uma das janelas. Todos se viraram, e no meio da poeira e do vidro estilhaçado, uma figura apareceu. Era a mulher que havia se afastado momentos antes, a enfermeira, mas algo estava diferente. Ela não estava mais vestida de branco. Agora um vestido escuro e uma expressão decidida a tornava irreconhecível. Chega! Ela gritou, a voz ecoando com uma força inesperada. O olhar que ela lançou para Carlos fez o coração dele parar. Eu sou a verdadeira responsável pelo que está acontecendo aqui, e você nunca imaginou quem eu realmente sou. Rafael olhou para a enfermeira perplexo. O que você está dizendo? Como você pode ser parte disso? A confusão na voz dele só aumentou. Maria me pediu para cuidar de você também, e para garantir que ninguém soubesse a verdade sobre seu pai. Ela disparou, a paixão em suas palavras fazendo o clima voltar a ferver. Carlos, você não é apenas o fazendeiro que pensa ser. Você é parte de uma família muito mais complexa. Um império de mentiras e segredos. O ar ficou tenso. Todos olhavam para ela esperando entender o que você quer dizer. Carlos perguntou, a voz decidida, mas cheia de desespero. Quem é você realmente? Eu sou a irmã de Maria e Rafael. Sim, ele é seu filho, mas tem mais, não apenas um pai, Carlos. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Um silêncio aterrador se abateu sobre a sala. O que você quer dizer? Carlos perguntou quase em um sussurro. O estômago dele se revirou, enquanto cada parte da sua mente tentava conectar os pontos. O homem de terno, o cartel, os encapuzados, havia mais em jogo do que ele poderia imaginar. Você está envolvido numa teia que vai além de qualquer fazenda ou rivalidade. Seu passado te persegue, e as pessoas que você pensa que são de confiança estão muito longe disso. Olhar desesperado e firme, ela continuou, se você não fizer algo rápido, vai perder tudo, incluindo seu filho. E com a verdade suspensa no ar, a sala mergulhou no silêncio novamente, cada um absorvendo a revelação assombrosa. O que mais ainda estava escondido nas sombras dessa história? Carlos se perguntou se ele realmente conhecia sua própria vida. Com um movimento brusco, a enfermeira avançou em direção aos homens encapuzados, sua presença poderosa e intimidadora. Vocês não podem levar ele. Ele não pertence a vocês. As palavras dela ecoaram com uma força que fez o ar na sala eletrificar. Carlos estava estupefato, não conseguia se mover. O que ela estava fazendo? Os homens se entreolharam confusos e um deles avançou para bloqueá-la, mas ela ergueu a mão, um gesto simples e firme. A verdade sobre o legado da fazenda está em jogo agora. Se vocês o levarem, tudo que construímos se perderá. Você está delirando, mulher. O líder dos encapuzados gritou, mas já era tarde demais. Com um gesto rápido, ela lançou um objeto pesado na direção deles. A cena se desdobrou em um turbilhão. A porta foi arrombada, os homens caíram, e a enfermeira deslizou pelo chão como uma sombra, seu poder emanando de um lugar que ninguém conseguia entender. E no meio desse caos, algo fez *clique* na mente de Carlos. Ele nunca notou que ela tinha um colar pendurado, um pingente que lhe era familiar.
Um resquício do passado, algo que apenas Maria usava. Seu coração disparou. Não, você é uma agente secreta. A enfermeira parou, seu olhar penetrante atingindo Carlos. Não é isso. O que Maria me pediu foi para te proteger, mas eu sou mais do que aparento. Eu sou do Departamento de Segurança Agrícola e tudo o que está acontecendo é parte de um golpe maior em suas terras. Carlos quase desmaia. Um golpe? Você está me dizendo que me colocaram em um jogo doentio? E se tudo isso for parte de uma grande e outra verdade? A revelação o deixou à beira do colapso. Quem mais está envolvido nisso? Ele forçou a respiração irregular. A enfermeira olhou para Rafael, seus olhos cheios de segredos. A resposta vai chocar você. E no exato instante, os homens recuperaram a postura, armados e furiosos. O clima fechou e aquele momento de esperança se dissipou. O que ainda estava por vir deixava a sala em vertigem, mas uma coisa era certa: a luta acabou de começar. E enquanto Carlos olhava para cada rosto ao seu redor, ele sabia que a verdade seria mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar. Carlos olhava nos olhos do homem que acabara de entrar. Quem era ele? Você é a chave para tudo que perdeu, e estou aqui para ajudar ou para acabar com você. A escolha é sua. A frieza na voz do homem não passava despercebida. A tensão na sala aumentava e todos pareciam estar em estado de choque. O que significava tudo aquilo? O olhar de Rafael estava fixo no pai, como se tentasse decifrar aquela nova ameaça. Quem é você? Carlos perguntou, controlando a raiva que ameaçava explodir. Ele só queria entender como seu mundo se tornara tão bagunçado em tão pouco tempo. Aquelas revelações sobre segredos familiares e a ameaça do cartel estavam pesando em sua mente. O homem deu um passo à frente, o sorriso presunçoso ainda em seu rosto. Meu nome é Victor. Eu estou aqui para desvendar a mente de um fazendeiro que vive em negação. Seu passado está chegando à superfície e você precisa encarar o que realmente é. Ele olhou para o grupo, como um diretor examinando um elenco no ensaio geral. Encaminhe-se, Victor, vá direto ao ponto. Carlos disparou a voz mais alta do que pretendia, mas a frustração o dominava. O que esse homem queria dizer? Eu sei sobre sua fazenda. E mais importante, sobre o que realmente acontece nas suas terras. A questão é, isso te faz um homem de negócios ou um criminoso? As palavras de Victor eram como chamas, queimando tudo ao redor. Carlos estava prestes a protestar, mas a porta se abriu novamente e desta vez entrou um grupo de homens encapuzados, todos armados. A sala imediatamente se encheu de tensão e medo. Rafael se viu paralisado, Lara ficou em choque e as palavras de Victor se apagaram diante da realidade. Onde está o Carlos? Um dos homens perguntou, a voz grossa como uma tempestade. Carlos sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Estive te procurando. Você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Carlos se virou para Victor, mas ele o ignorou. Você tem algo que pertence a nós. O tempo está acabando. O tom ameaçador ressoou e, sem aviso, um dos homens apontou a arma para Rafael. Não, não faça isso. Carlos gritou, seu corpo se movendo como se quisesse proteger o filho que até então ainda parecia uma mensagem em aberto na sua vida. Ele estava ali entre a confusão de amor e desconfiança. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer atitude, um estrondo reverberou atrás de uma das janelas. Todos se viraram, e no meio da poeira e do vidro estilhaçado, uma figura apareceu. Era a enfermeira que havia se afastado momentos antes, mas algo estava diferente. Ela não estava mais vestida de branco. Agora, um vestido escuro e uma expressão decidida a tornava irreconhecível. Chega! Ela gritou, a voz ecoando com uma força inesperada, fazendo todo o restante da sala congelar. O olhar que ela lançou para Carlos fez o coração dele parar. Eu sou a verdadeira responsável pelo que está acontecendo aqui, e vocês nunca imaginaram quem eu realmente sou. Rafael olhou para a enfermeira perplexo. O que você está dizendo? Como você pode ser parte disso? A confusão na voz dele só aumentou. Maria me pediu para cuidar de você também, e para garantir que ninguém soubesse a verdade sobre seu pai, ela disparou, as palavras pesadas como um fardo. A conexão dela com tudo aquilo parecia ter uma profundidade estrondosa. Carlos, você não é apenas o fazendeiro que pensa ser. Você está preso em uma teia de segredos que envolvem mais do que imagina. Carlos sentiu seu coração disparar. Quem é você realmente? Ele questionou a voz tremendo. A sala estava em silêncio, o ar denso e carregado. Sou a irmã de Maria, e Rafael é parte de um plano muito maior. Você precisa entender que esta fazenda não é o que parece. É o centro de um esquema que poderia derrubar tudo. E se não agirmos rapidamente, ela hesitou, a urgência crescendo. Antes que pudesse terminar, um dos homens encapuzados avançou, mais rápido do que todos esperavam, e atingiu a enfermeira com uma brutalidade inesperada. O impacto foi tão forte que ela caiu no chão e o tempo pareceu parar.
O sangue escorreu por seu rosto e ela olhou para Carlos, os olhos cheios de dor e um pedido silencioso. Não, Carlos gritou, seu coração afundando com a cena diante dele. A sala virou um caos com gritos, tiros trocando em ecos. Então, enquanto todos estavam distraídos, o que ninguém percebeu foi uma figura de dentro do grupo encapuzado. Era um homem com uma aparência serena, neutralizando o caos rapidamente. Ele tirou a máscara e revelou um sorriso que Carlos jamais conseguira esquecer. Era Alexandre, o rival de Carlos. Chegou a hora de o jogo mudar, Carlos, disse Alexandre, a voz carregada de satisfação. Você sempre foi teimoso demais para enxergar a verdade por trás dessa fazenda. Todos nós somos parte de algo maior e agora tudo vai desmoronar e você não pode fazer nada para impedir. A revelação desequilibrou Carlos. O que você sabe? O que mais está por trás disso? Ah, meu caro amigo, muito mais do que você pode imaginar. Assim que Alexandre se pronunciou, a enfermeira, ainda no chão, gritou: Cuidado, Carlos, a verdade está mais perto do que você pensa. Existe algo que pode fazer tudo mudar. Carlos sentiu o coração disparar. A dor, o desespero e o caótico turbilhão em que sua vida se tornara parecia ruir ao seu redor. O que muito tempo antes era uma simples fazenda, agora se transformava na linha de frente de uma batalha que ele nunca quis travar. E enquanto Alexandre riu e a enfermeira gemia, Carlos percebeu que a linha entre amigos e inimigos era mais fina do que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido à espreita? A resposta estava prestes a emergir em meio ao desespero e à traição. Carlos olhava nos olhos do homem que acabara de entrar. Quem era ele? Você é a chave para tudo que perdeu. E estou aqui para ajudar ou para acabar com você. A escolha é sua. A frieza na voz do homem não passava despercebida. A tensão na sala aumentava e todos pareciam estar em estado de choque, o que significava tudo aquilo. O olhar de Rafael estava fixo no pai, como se tentasse decifrar aquela nova ameaça. Quem é você? Carlos perguntou, controlando a raiva que ameaçava explodir. Ele só queria entender como seu mundo se tornara tão bagunçado em tão pouco tempo. Aquelas revelações sobre segredos familiares e a ameaça do cartel estavam pesando em sua mente. O homem deu um passo à frente, o sorriso presunçoso ainda em seu rosto. Meu nome é Victor. Estou aqui para desvendar a mente de um fazendeiro que vive em negação. Seu passado está chegando à superfície e você precisa encarar o que realmente é. Ele olhou para o grupo, como um diretor examinando um elenco no ensaio geral. Encaminhe-se, Victor, vá direto ao ponto. Carlos disparou a voz mais alta do que pretendia, mas a frustração o dominava. O que esse homem queria dizer? Eu sei sobre sua fazenda, e mais importante, sobre o que realmente acontece nas suas terras. A questão é: isso te faz um homem de negócios ou um criminoso? As palavras de Victor eram como chamas, queimando tudo ao redor. Carlos estava prestes a protestar, mas a porta se abriu novamente e desta vez entrou um grupo de homens encapuzados, todos armados. A sala imediatamente se encheu de tensão e medo. Rafael se viu paralisado, Lara ficou em choque e as palavras de Victor se apagaram diante da realidade. Onde está o Carlos? Um dos homens perguntou, a voz grossa como uma tempestade. Carlos sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Estive te procurando, você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Carlos se virou para Victor, mas ele o ignorou. Você tem algo que pertence a nós. O tempo está acabando. O tom ameaçador ressoou e, sem aviso, um dos homens apontou a arma para Rafael. Não, não faça isso. Carlos gritou, seu corpo se movendo como se quisesse proteger o filho que até então ainda parecia uma mensagem em aberto na sua vida. Ele estava ali entre a confusão de amor e desconfiança. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer atitude, um estrondo reverberou atrás de uma das janelas. Todos se viraram e no meio da poeira e do vidro estilhaçado, uma figura apareceu. Era a enfermeira que havia se afastado momentos antes, mas algo estava diferente. Ela não estava mais vestida de branco. Agora, um vestido escuro e uma expressão decidida a tornava irreconhecível. Chega, ela gritou, a voz ecoando com uma força inesperada. O olhar que ela lançou para Carlos fez o coração dele parar. Eu sou a verdadeira responsável pelo que está acontecendo aqui. E vocês nunca imaginaram quem eu realmente sou. Rafael olhou para a enfermeira perplexo. O que você está dizendo? Como você pode ser parte disso? A confusão na voz dele só aumentou. Maria me pediu para cuidar de você também. E para garantir que ninguém soubesse a verdade sobre seu pai, ela disparou, a paixão em suas palavras fazendo o clima voltar a ferver. Carlos, você não é apenas o fazendeiro que pensa ser, você é parte de uma família muito mais complexa. Um império de mentiras e segredos. Carlos sentiu seu coração disparar. Quem é você realmente? Ele questionou, a voz tremendo. A sala estava em silêncio, o ar denso e carregado.
Sou a irmã de Maria e Rafael, sim, ele é seu filho, mas tem mais, não apenas um pai, Carlos. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Um silêncio aterrador se abateu sobre a sala. O que você quer dizer? Carlos perguntou quase em um sussurro. O estômago dele se revirou enquanto cada parte da sua mente tentava conectar os pontos. O homem de terno, o cartel, os encapuzados, havia mais em jogo do que ele poderia imaginar. Você está envolvido numa teia que vai além de qualquer fazenda ou rivalidade. Seu passado te persegue, e as pessoas que você pensa que são de confiança estão muito longe disso. Olhar desesperado e firme, ela continuou. Se você não fizer algo rápido, vai perder tudo, incluindo seu filho. E naquele instante uma explosão ecoou do lado de fora. O som ensurdecedor fez todos se agachar e a sala parecia tremular. As paredes da fazenda ruíam e uma fumaça espessa invadiu o ambiente. O grupo nos encapuzados entrou em pânico e Carlos agarrou Rafael puxando para perto. Rápido, precisamos sair daqui. Carlos gritou, seu coração batendo descompassado. O caos era palpável. Enquanto todos tentavam se recompor, um dos homens gritou, é uma emboscada, eles estão aqui. Outro barulho ensurdecedor aconteceu, desta vez mais próximo. O chão tremeu e um dos homens encapuzados caiu, atingido por uma sombra que cruzou a sala. Quando a fumaça começou a dissipar, uma figura conhecida surgiu na entrada. Era Alexandre, o rival de Carlos, mas ele estava acompanhado de um grupo bem armado. Parece que a festinha ficou maior do que o esperado, Alexandre disse, um sorriso cínico nos lábios. Mas não se preocupe, mamãe sempre vem salvar o filho. Ao olhar para Rafael, a expressão dele se transformou em algo cruel. Desculpe, garoto, mas sua mãe não vai poder te proteger dessa vez. Enquanto todos se perguntavam o que ele queria dizer, a enfermeira sorriu de maneira enigmática. Você não entende, Alexandre. A verdade sobre o que você achava que tinha controle está prestes a ser elevado a um novo nível. Carlos olhou para ela, cheio de confusão. O que você quer dizer? Ele estava começando a perder a própria razão. Você está prestes a descobrir que neste jogo nunca houve apenas um lado, a enfermeira disse com um sorriso enigmático. Está na hora de revelar os segredos que todos guardaram. E você, Carlos, é o peão que está prestes a se tornar o rei. A sala estava em um silêncio tenso e Carlos sentiu seu mundo desmoronar, suas certezas se desvanecendo. Um frio percorreu sua espinha. O que mais ainda estava escondido, e enquanto ele olhava para cada rosto ao seu redor, percebeu que o maior segredo estava prestes a ser revelado. As balas zumbiam como vespas furiosas enquanto Carlos tentava entender a cena caótica diante dele. A enfermeira, que agora revelava sua verdadeira identidade, havia sido brutalmente atacada. O sangue escorria de sua cabeça, um contraste chocante com a luz fria do hospital. Não! Carlos gritou, correndo em direção a ela, mas um dos homens encapuzados impediu seu avanço. Se afaste. Ele rosnou e Carlos sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ao mesmo tempo, a fumaça densa tornava a atmosfera sufocante e as vozes se misturavam em um mar de gritos e ordens. Rafael e Lara estavam paralisados, os olhos arregalados, tentando processar a sanidade que estava desmoronando diante deles. Alexandre, sorrindo com malícia, balançou a cabeça. Você sempre achou que estava no controle, Carlos, mas olhe onde isso te levou. A verdade é que todos estão apenas jogando para ganhar. Carlos respirou fundo, as palavras de Alexandre soando como um eco distante. A visão da enfermeira caindo, o olhar de desespero em seu rosto, afetaram seu coração mais do que qualquer ameaçada. Ele percebeu que precisava agir. Rafael, Lara, precisamos sair daqui agora. Ele não se importava mais com o que Alexandre tinha a dizer. Seu foco era proteger a família. Nesse momento, a enfermeira, com dificuldade, ergueu a cabeça. Carlos, a verdade que você procura, ela pode ser a única coisa que te salvará. Não se esqueça do que realmente importa. Uma onda de força percorreu Carlos ao ouvir essas palavras. Ele se virou para Alexandre, enfrentando o rival direto nos olhos. Se você acha que pode acabar com isso assim, está muito enganado. Vou proteger minha família, custe o que custar, mas antes que ele pudesse lançar um ataque, o hospital estava em alvoroço. Outros médicos e enfermeiras entraram, trazendo um reforço inesperado. Eles agirão rapidamente, enfrentando os encapuzados. Carlos se lançou para frente e seguiu em direção à enfermeira, enquanto as equipes tentavam controlar o caos. Ele a agarrou suavemente, sua voz trêmula. Fique comigo, vamos sair daqui. Os gritos aumentaram, as balas voavam e o clima estava tenso. Lara segurou Rafael, puxando-o em direção à saída quando algo estourou. A parede estremeceu enquanto uma explosão horrenda ressoou, uma janela estilhaçando ao lado deles. O medo gelado tomava conta do ambiente, mas a determinação estava acesa. Para a saída. Carlos gritou, guiando sua família entre os destroços.
O chão tremia sob seus pés enquanto eles corriam, e ele se sentiu vivo pela primeira vez em muito tempo. Cada passo era uma afirmação de que ele lutaria por eles. Finalmente, eles conseguiram escapar para o ar livre. Respiraram fundo, lutando contra a fumaça, as sirenes ecoando ao fundo. Os policiais haviam chegado e rapidamente cercaram o lugar. Alexandre e seus homens estavam sendo detidos, mas a sensação de alívio era ofuscada por um novo tipo de dor. O que mais havia em jogo? Carlos olhou para Rafael e Lara, o amor devorando a confusão. Estamos juntos e é isso que importa, disse ele, a voz cheia de emoção. No fundo, ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas eles teriam que enfrentar a verdade. E então, ao olharem para o horizonte, a vida os aguardava, cheia de mistérios a serem desvendados. O que aconteceria a seguir? Como as revelações afetariam a todos? Eram perguntas que pairavam no ar, mas por enquanto, eles eram uma família e estavam juntos. E agora, para você que acompanha essa história emocionante, temos um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, isso é essencial para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acaba de ver. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio real ao canal, não espere nem mais um segundo.